O Experiências Extraordinárias é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Mainstock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet, e Van Creative Flower, a nova e exclusiva forma de presentear com flores. E tudo isso, mas eu nunca fui uma pessoa assim, com tantos anos eu quero estar em tal posição, ou em, né, eu nunca fui muito assim, mas eu sempre trabalhei muito. Eu acho que esse sempre foi assim, o grande diferencial, que hoje eu tenho uma opinião diferente sobre isso, mas sempre trabalhei muito. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Priscila Siqueira, a Priscila que é Head de Vendas na Gympass, formada em Tecnologia com MBA na FGV e Extensão Executiva General Manager Program na Harvard Business School. Ela atualmente é VP de Enterprise Customers e Head do Gympass no Brasil. Há 25 anos no mercado de tecnologia, atuando em empresas como Oracle, Hyperion e consultorias de implementação de sistema, desde consultora de implementação de projetos, gestão de pré-vendas e áreas de inovação em clientes no Brasil e na América Latina. Pri, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. É uma honra ter você aqui. Eu sempre agradeço porque eu sei que as agendas são complexas, eu sei que dedicar esse tempo aqui não é fácil, então muito obrigado. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Então, por favor, quem é a Priscila Siqueira? O que você faz na Gympass? Quem é o Gympass? Vamos começar a nossa conversa por aí. Então tá bom. Bom, obrigada pelo convite, Marcondes. É um prazer enorme estar aqui e conversar com vocês. Bom, quem sou eu? Estou aqui no Gympass, né, há 3 anos, vai fazer agora, no comecinho de dezembro, eu vou fazer 3 anos no Gympass, daí numa carreira toda em tecnologia desde os 16 anos, então eu comecei a trabalhar com 16 anos, e hoje estou aqui fazendo várias coisas, então cuidando dos nossos clientes, mas também trabalhando muito forte nossa agenda de diversidade, sou mentora da Endeavor, e mais do que isso, obviamente, né, sou mãe da Rafaela, casada com o Marcinho, e então essa sou eu, e tento fazer o máximo possível dentro do desempenhar dia, todos né? Os papéis. Isso. Eu queria começar, Pri, te fazendo uma pergunta. Nós já trabalhamos juntos na Oracle, e eu acho muito interessante a virada que você deu na sua carreira, né? Então, quando nós trabalhamos juntos na Oracle, você tinha uma posição mais para o técnico, né? Assim, você liderava áreas mais técnicas, né? E você fez um turnaround na sua carreira e hoje você lidera uma empresa, né? Que é o Gympass, com área comercial, com diversidade, enfim, eu imagino que com toda a empresa, com todas as responsabilidades que liderar uma empresa tem. Como é que foi essa transição? Como é que caiu essa ficha? Isso foi programado? Foi sem querer? Conta um pouco para mim como é que foi essa transição. É verdade, né? Quando a gente trabalhou juntos foi quando a gente começou a entrar num modelo de SaaS, né? De software as a service, essas coisas Faz todas, um né? tempo, Faz mas tempo, vamos ficar né? quieto Faz aqui. tempo, mas tudo bem. Mas assim, não foi, vamos dizer assim, não foi proposital, mas eu conto que na minha vida nada é. Se eu contar toda a minha história, você vai ver que ela foi acontecendo, assim, sabe? Não foi, vou programar estar nesta posição, neste lugar, daqui tantos anos. Nunca foi necessariamente assim. E a mudança começou, na verdade, dentro da Oracle mesmo, né? Naquela época, quando eu, na verdade, fui promovida da Oracle para vice-presidente, era uma área mais técnica, depois a gente passou para um lado mais comercial, foi quando a gente começou a trabalhar com SaaS, aí acabei assumindo uma área
de vendas de Analytics, e depois, os meus 3 últimos anos na Oracle, eu já estava com o Oracle Digital, e que ali tinha uma mistura um pouco da gente fazer um pouco do inside sales, de vender, né, para as empresas de SMB, etc. Então, começou ali. E foi lá que eu tive, foram os meus primeiros contatos com as startups, né, porque dentro do Oracle Digital, a gente dizia que a gente era uma startup dentro da Oracle, então tudo que era muito ligado à inovação, então eu, muitas vezes ia para ver pitch days, sabe, no Google, no Cubo, então a gente era muito ligado com essa questão da inovação também lá. E então, daí lá eu comecei a ir um pouco mais para esse lado, muito mais, eu falo que técnico, mas a gente sempre foi vendas, né, Marcondes, assim, nunca deixou de ser vendas, né, só que comecei a olhar o outro lado da venda, necessariamente, né, o fechamento e tudo isso, né, foi essa questão da área comercial. Então, no Oracle Digital, comecei já a ver isso, e aí, eu sempre dizia o seguinte, que eu sairia da Oracle para ir para algumas empresas de tecnologia que eu falei que eu só sairia da Oracle para ir para a Microsoft, para o Google ou para uma startup. Essa era meio que eu tinha na minha cabeça e eu estava bem lá, não precisava sair. Você ficou lá quanto tempo, Pri? Eu fiquei 12 anos. 12 anos de Oracle, mais a Oracle comprou a Hyperion, né? Tinha 5 anos de Hyperion, então daí deu todo esse tempão. Então começou lá, na verdade, né? Eu acho que eu comecei a olhar, e aí quando a gente começou a trabalhar muito com as startups, a Oracle abriu uma aceleradora, a gente fez um treinamento que eu fiquei 15 dias dentro de uma aceleradora aqui em São Paulo para ver como que funcionava esse mundo das startups, né? Qual era a velocidade, que era uma velocidade diferente do que a gente tinha em alguns aspectos, outros não, mas, né? E daí foi aí que eu vi uma oportunidade, porque o que acontecia com as startups, né? Elas crescem, mas ela chega no momento que ela precisa de uma ajuda mais forte em relação a vendas, né? E daí foi aí que... E aí eu tinha isso na minha cabeça, eu falava, vai chegar uma hora que essas empresas vão crescer e vão precisar de um apoio maior aqui, e talvez possa ajudar. E aconteceu, né? E aí Gympass veio, falou comigo, e eu falei, bom, vou testar, né? Porque essa minha transição é uma história longa, mas foi aí que eu falei, bom, vamos embora, né? Ou eu arrisco agora, ou arrisco agora, ou é agora ou é agora, né? Tipo isso, né? Eu já tinha lá meus 40 e tantos, eu falei, melhor começar logo, né? Então, foi um pouco isso. E você está 3 anos, né, no Gympass? 3 anos, Legal. E Pri, o que é o Gympass? Né? Tem várias pessoas que estão nos assistindo, provavelmente já ouviram falar, né? Eu acho que foi uma das startups que deram mais certo no nosso mercado, pelo menos das que eu tenho conhecimento. Mas o que exatamente é o Gympass? Ah, legal. Ó, o Gympass, ele nasceu lá atrás, há 12 anos atrás, nasceu com a ideia de vender diárias de academia. Foi isso que nasceu o Gympass. Na verdade, o César e o Vini, e o João, que são os co-founders, o César estava fazendo MBA em Harvard, e aí ele, no summer job dele, ele falou, bom, vou procurar aqui, né, montar alguma coisa, tal, estava pensando num business, e ele viu que existia uma grande ociosidade das academias, e as pessoas, né, e os usuários querendo, né, usufruir melhor a academia, mas uma relação muito ruim, né, porque tinha os horários de pico, mensalidades, as mensalidades anuais, etc. Então, nasceu dali. Então, a ideia era ser uma empresa que vendesse vouchers para as pessoas usarem a academia um dia, onde ela estivesse. E aí, rodou assim, o Gympass rodou assim durante, acho que 2 anos, quase 3 anos. E aí, quando uma empresa, na verdade, um cliente, né, sempre ouvindo o cliente, né, um cliente chegou e falou, olha, era uma consultoria, falou, muitos dos meus consultores estão reembolsando o Gympass, porque eles tinham uma política de reembolso, eles estão reembolsando o Gympass, e então
eu queria ver se dá para a gente fazer alguma coisa nós aqui, né, em vez de eu ter que ficar pagando reembolso para eles. E foi aí que surgiu a ideia do corporativo. Então, em vez de vender B2C, que era, né, para as pessoas, surgiu a ideia de, voucher. Vamos fazer um contrato corporativo. E aí, foi aí que a gente começou. Então o César brinca, fala que em um dia, quando ele fechou o contrato com essa empresa, ele vendeu mais do que ele tinha vendido em 2 anos do Gympass no B2C. E uma relação super complexa, né? Porque lá no B2C, primeiro a dificuldade de escalar, né? Sempre muito difícil. Sim, é muito difícil. E segundo, porque a relação com as academias era ruim, porque no final estava tirando o usuário da academia, né? Não estava levando mais gente para as academias. E quando a gente fechou o modelo B2B, aí sim começou a ficar um negócio interessante para todo o ecossistema. Então, desde então, a gente hoje é uma plataforma corporativa, então a gente vende para as empresas o Gympass, e aí com isso, o que acontece? As empresas têm o benefício de ter uma plataforma hoje de bem-estar, já vou te contar por quê. Os usuários, o benefício de poder ter acesso a diversas, né, parceiros que o Gympass tem aí, só de academia a gente tem mais de 50 mil, global, no Brasil 25 mil parceiros em academia e estúdios, e para os parceiros a gente passou a ser uma excelente opção, em especial, eu não sei se vocês sabem, mas o Gympass, não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país, maior número de academias, mas a gente não tem rede. Sabia. Por exemplo, os Estados Unidos é o primeiro, mas ele tem redes rede, enormes, então, né? redes gigantescas, né? Aqui não. Aqui a gente tem as grandes, mas são pequenas comparadas com os Estados Unidos. Nosso grande número de academias são as academias de bairro. E foi para elas que a gente começou a levar um grande valor agregado. Por quê? Porque eu comecei a levar mais gente, porque imagina, né, quando a gente fechou o contrato com esse cliente, várias pessoas aderiram de Gympass, porque para o usuário, além do desconto, vários funcionários passaram a frequentar as academias por causa do Gympass. Portanto, você virou um gerador de clientes para as academias. Exato. Sem ele ter que fazer marketing, sem ter que fazer nada disso, né? Então, foi assim que virou, que o Gympass surgiu, esse Gympass corporativo, né? E agora nós mudamos de novo, né? Mas depois te conto. A única coisa que... Como é que é? Eu esqueci a frase, né? Que a gente está sempre mudando, né? A única coisa certa é a mudança. A gente tem que a gente vai mudar. A única certeza é a mudança. Exatamente. Você veio lá de 12 anos, né, de grandes empresas, particularmente da Oracle. Acho que você passou ali já por essa nova fase, né, da Oracle, já muito mais moderna e tal. Mas a Oracle, sem dúvida, era uma empresa com muita estrutura, né? Desde estrutura física, tecnológica, enfim, uma empresa enorme de muitos anos de mercado. Como é que foi para você, né, sair de uma empresa desse tamanho, né, e entrar... Eu posso chamar que quando você entrou na Gympass ainda era uma startup? Você ainda era considerado uma startup? A gente ainda se considera uma startup, sabe? Como é que foi esse movimento? Uma startup grandinha, mas a gente é uma startup ainda. Legal. Foi interessante, assim, sabe? Foi bem interessante. Teve coisas que eu achava que ia ser mais difícil e foi mais fácil, outras não. Mas, assim, obviamente, a questão da estrutura, do suporte, acaba impactando, né? Porque, imagina, sem dúvida, a gente... assim, na hora que você tinha lá um pessoal de operações, você tinha alguém que montava, né, as apresentações, a gente tinha tudo, na verdade, né? Então... E mais do que tudo, na hora que eu tenho uma coisa muito boa, que era, a gente tinha, o intraempreendedorismo na Oracle é muito forte, né? Então você tinha muita, às vezes até autonomia para fazer muita coisa, né? Você viveu, você sabe disso. Então, então, e quando eu cheguei aqui, então, primeiro, pra você ter uma ideia, meu chefe que me contratou foi o Leandro, na época, ele era o CEO do Brasil, ele que fazia meio que, obviamente com ajuda, tudo, mas ele que montava a lista de preços.
né? Então, um pouco essas coisas me chocaram um pouco. A gente, por exemplo, uma das coisas quando eu cheguei, que eu achei que o comissionamento de vendas tinha ali alguns ajustes para fazer, então eu conversei com ele numa noite e no outro dia ele avisou todo mundo, quase, sabe? Então tinha umas coisas meio que me espantaram, assim, a velocidade, né, da decisão. Então isso sim, eu acho que foi um impacto. Foi um impacto forte. Eu imaginava, tá, Marcondes, que era isso, porque eu já estava vivendo um pouco o mundo das startups, mas eu achei que o Gympass tivesse um pouquinho mais. Hoje a gente tá? Hoje a gente já tem as áreas globais, hoje a gente está muito uma empresa de tecnologia igual a qualquer outra. Mas quando eu cheguei, esse foi um tema. Mas por outro lado, eu me adaptei rápido, assim, sabe? Porque no final o Gympass foi uma empresa criada por consultores. Então, processos, tudo isso é muito bem, sempre foi de uma certa forma o mais estruturado possível para uma startup que está começando, vamos pensar assim, né? Sempre pensando nessa estrutura, a gente nunca foi muito fazer tudo de qualquer jeito, então sempre pensando nessa estruturação. Então aí logo eu percebi como era um pouco, né, o cenário. Então tinha algumas coisas que tinham essa velocidade, e outras que já eram mais organizadas. Então eu consegui rapidamente me entender o cenário, sabe? Então, mas teve tudo, né? Tipo, meu guarda-roupa não combinava com o Gympass, né? Assim, começar por aí, né? Nunca tinha ido trabalhar de tênis. Então, sabe, umas coisas assim, né? Começar a frequentar a academia, né? Para dar um exemplo. Fazer coisas diferentes, porque eu sempre fui, né? Sempre fiz atividade física, mas muito com personal. Como é que eu vou fazer outras coisas que eu nunca tinha feito, né? Então, essas coisas, engraçado. Engraçado. Que legal. Pri, você começou lá com 16 anos, né? Passou por uma carreira de desenvolvimento e chega à liderança de uma empresa, né? E eu imagino que, conhecendo você como eu conheço, trabalhamos ali 4 anos juntos, trazendo muita bagagem, né, para o Gympass, muito da tua bagagem da Oracle, do teu perfil profissional e tal. Mas quais foram, durante a sua carreira, ou qual foi os principais pontos ou situações que você teve que se superar? Assim, eu não sei se te vem à cabeça alguma situação que você teve que tomar alguma decisão difícil, ou que você teve que pensar numa saída criativa para alguma situação. Conta um pouco para a gente, quais foram esses principais desafios desses anos de trabalho? Nossa, acho que sempre tive muitos, né, Marcondes? Às vezes eu tenho a sensação que eu estou sempre fazendo alguma coisa que talvez eu não sei fazer direito, sabe? Mas essa é um pouco, às vezes, a sensação que eu tenho. Então, isso requer bastante. Então, eu já tive vários desafios, assim, sabe? Eu acho que os maiores, assim. Desde decisões do tipo. Eu sempre comecei. Então, comecei a trabalhar muito nova, né? Hoje eu olho e falo, gente, eu não tinha muita noção disso, sabe? É engraçado isso. Como eu te falei lá no começo, nunca tive eu não fui. Como é que eu posso te dizer? Óbvio que eu sempre fui ambiciosa, queria crescer e tudo isso, mas eu nunca fui uma pessoa assim, com tantos anos eu quero estar em tal posição, ou né? Eu nunca fui muito assim, mas eu sempre trabalhei muito. Eu acho que esse sempre foi assim, o grande diferencial, e que hoje eu tenho uma opinião diferente sobre isso, mas sempre trabalhei muito. E acho que os maiores desafios são quando a gente se depara com situações que tocam o nosso pessoal, né? Os nossos valores, às vezes, né? A forma como. Então, esses são alguns dos pontos. Já cheguei. Então, por exemplo, me lembro quando você chega. Estava aqui pensando aqui quais foram os grandes desafios, né? Que eu enfrentei. Os finais de quarter lá na Oracle, né? Que a gente era absolutamente
sugados, né? Não por ser a Oracle, mas pelo environment dessa área de tecnologia, né? Que na verdade é assim em quase toda empresa, né? Eu acho que assim, por exemplo, eu acho que grandes desafios foram o seguinte, olha, situações em que, olha, eu me lembro uma que, ó, eu ficava no Brasil, né? Comecei na Oracle Uhum. sendo América Latina, depois a gente teve uma reestruturação, porque lá também a gente reestruturava todo ano, né? Sim. Então, Uhum. aí eu estava no Brasil quando a Rafa nasceu, minha filha. E aí eu não queria sair do Brasil, eu queria ficar responsável pelo Brasil. E aí teve uma situação em que nosso, né, o Luiz falou, não, você tem que ir para América Latina. E eu me vi numa E você situação com uma complexa, bebê. entendeu? Com um bebê e cuidar da América Latina. E daí, enfim, aí você fala, não, pera um pouquinho, eu preciso conversar em casa. Então, assim, todos os... E aí, não tem conversa, ou vai ou não vai, era meio que uma coisa nessa linha, né? Então, essas são as coisas, e aí a gente teve que mudar coisas em casa, né? Meu marido, enfim. Então, e aí projetos, assim, eu me lembro quando eu cuidei de uma área específica, que eu tinha um projeto no Chile, eu quase que vivi lá. E a Mudou Rafa para era lá, né? pequena, quase que mudei para lá, sabe? Passei aniversário meu lá. Então, esses são, para mim, os grandes desafios foram esses. Porque o dia a dia, eu acho que faz parte, sabe, Marcondes, faz parte. Um final de quarta, se trabalhar até 2, 3, 4 da manhã, virar à noite, virei noite grávida, coisa que talvez hoje não faria jamais, mas, sabe, então, assim, isso tudo passa. O desafio maior é quando impacta o lado pessoal, ou quando impacta valores meus, aí sim, aí eu acho que esses são os maiores. Mas em toda a minha trajetória, acho que eu sempre, quando eu faço esses calls, assim, que eu paro um pouquinho para pensar, né, eu falo assim, acho que eu sempre tive muita coragem e nunca saí dos meus valores, sabe? Do que eu acredito, do que eu acho, nem tudo vale a pena. Já tive situações em que, então precisa disso para você crescer, eu não preciso crescer, eu tô ótima aqui, tô perfeito aqui, tô muito feliz. Então, assim, situações difíceis, já enfrentei desafios do tipo, ou é isso ou é aquilo, e eu falei, não é nenhum dos dois, se quiser, pode me mandar embora, entendeu? Então, coisas esses são para mim os mais desafiadores, porque um dia, um negócio, sei lá, sair Isso daqui, é o dia a dia, né? sair daqui um dia, me lembro uma vez, na hora que tinha um cliente que estava eles faziam um CVC lá em São Francisco, que levava um cliente para visitar, Para e visitar, era fantástico. esse é um dos clientes do Chile, a propósito, e aí era o governo do Chile, e aí ele foi para lá, e foi um menino do México, né, que ia, nem lembro por que ele foi e eu não fui, não me lembro qual foi a história, porque era eu que estava lidando com o Dil, e eu sei que assim, me ligou o cara à tarde, dizendo, amanhã você tem que estar aqui em São Francisco, aí você sai alucinada, compra um voo, e no outro dia eu estava lá, né, Deixa para tudo para resolver, trás, né? para Tudo resolver a pessoal para situação, trás. porque o negócio estava saindo do controle. Então, assim, isso tudo para mim faz parte, sabe? Então, isso para mim faz parte. Mas já tive vários nessa vida. Você. Eu me lembro bem. Né? Você comentou durante essa sua última resposta que talvez hoje você fizesse coisas diferentes, né? Eu imagino que, e eu me coloco também nessa posição, a gente também passa as coisas com a idade certa, né? Sem Então, dúvida. roda lá o quarter, fica até de madrugada, mas aí você tem 20 e poucos anos, né? Enfim, você tem muito mais energia e tal. Como é que você vê hoje esse equilíbrio da vida pessoal e profissional? E eu queria tocar num tema que é sempre polêmico, mas eu acho que é importante, né? Ainda mais sendo mulher, né? Não que haja uma diferença entre homem e mulher, né? Mas sempre fica essa questão, né? De mas a mulher tem mais responsabilidades sobre os filhos e tal. Como é que você vê isso hoje, né? Com toda essa maturidade que você tem desses anos todos amassando barro, como a gente fala, né? É.
Não, gente, não dá para dizer que a mulher não tem mais responsabilidade, né? Assim, não é que não Uhum, tem mais ou menos, vamos pôr de maneira correta. Tem coisas que só a mulher vai poder fazer, né? Então não tem jeito, a uhum, gente tem que entender essa situação, né? Desde uhum, sempre que existe uma pessoa profissional e uma pessoa pessoal, né? Uma pessoa, vida uhum, profissional, vida pessoal, assim, necessariamente. Sabe? Então das 8 às 6 eu tô trabalhando e depois eu tô em casa e não falo com ninguém. Então nunca acreditei nisso. Nunca. uhum, E uhum, aí, então eu acho que, então hoje, o que eu tenho mais, e aí é o que você falou, né, a nossa maturidade, tudo isso que traz pra gente, é conseguir lidar com com esse aspecto profissional e pessoal de uma maneira muito mais equilibrada mesmo, sabe, Marcos? Em que uhum, sentido? Eu acho que tem horários, então assim, primeiro, tem dia que eu vou ter que priorizar o profissional, tem dia que eu vou ter que uhum, terminar uma proposta, tem dia que eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não vou conseguir, por exemplo, levar minha filha para a escola. Tá tudo bem, uhum, não tem problema. Tem dia que eu não consigo fazer isso. Mas tem horas que, 2 horas da tarde, eu tenho que levá-la ao médico, que eu tenho que fazer alguma coisa com ela e que está dentro do horário do uhum, trabalho. Então, uhum, é, nesse sentido, eu acho que eu sempre falo o seguinte: o equilíbrio está em priorizar as coisas certas no momento certo, né? Então, por exemplo, que eu te falei, né? Eu passava a noite ali, me lembro uma vez quando eu estava grávida, passei a noite grávida, assim, grávida, tipo, uhum. né? Super Já gráfico. pra, super grávida. Inclusive, passei a noite porque eu É, queria terminar o que eu tinha que entregar, porque eu ia sair de licença. antes da Rafa nascer. Antes dela nascer, então assim, tipo, talvez hoje eu não sei se eu faria isso, sabe? Do tipo, será que Aham, precisava? Alguém ia poder fazer isso no meu lugar, não precisava ser eu uhum, exatamente, né? Em uhum, contrapartida, uhum, por exemplo, então tem algumas decisões aí nesse momento, acho que filhos traz muito isso pra gente, né? Aprender a priorizar, aprender a olhar o que realmente você precisa fazer e não precisa. Então, hoje eu tenho algumas coisas, então eu gosto de levar a Rafa para ir para a escola, por quê? Porque é o momento que eu tomo café com ela, é o momento que eu vou conversando com ela no carro. Então, é aquele. Até uhum, porque depois que você entra no dia a dia, agora em casa é diferente, mas antes, sei lá, você ia em reuniões, tudo chegava em casa tarde, né? Não é chegava em verdade. casa às 6 da Uhum, tarde. Então, assim, então eu uhum, priorizo esse meu horário da manhã. Então, por exemplo, as minhas reuniões todas eu gosto que começa às 9, porque se começar antes vai impactar meu horário. Então, é isso uhum, tudo que eu tento organizar. Outra coisa que para mim, família em geral, para mim é sempre a prioridade, né, em todos os sentidos, mas, por exemplo, evento da escola. Se eu estou em São Paulo, eu vou em todos os eventos, seja a hora que uhum, for. Entende? Sabe? A não ser que eu não esteja. uhum. E já aconteceu milhares de vezes. Mesmo lá na Oracle, quando a gente tinha o Open World, era Sim, que tinha exatamente que. na mesma. Era setembro lá, que todo mundo ia para. É. Era exatamente assim, era incrível. Foi todos os anos que tinha a Feira da Cultura. Então, eu nunca fui na Uhum. Feira da Cultura Nunca foi. da Rafaela. Nunca fui. Ela fala É. até hoje, mas eu nunca fui. Mas por quê? Teve um momento que não dá, entendeu? Então, assim. É... Então, eu acho que essa questão, mais do que o equilíbrio. E, obviamente, que isso, no final do dia, é um equilíbrio, né? Mas não é Sim. uma coisa. É, mas não é uma coisa, tipo, fixa, né, assim, horários Aham. e etc, né. Se bem que na pandemia eu vou te confessar que eu tive que estabelecer um pouquinho de regra, sabe, a gente sofreu aqui. Aí eu tive que Tadinhos. falar: 20h fecha o escritório, sabe, porque as É, crianças também porque tiveram que, misturou né, muito, né? aprender, né, É, misturou muito. Então misturou, acho que essa é misturou uma muito. coisa. E a outra Bi, já pra pergunta sobre gente. mulher, só para te Sobre fechar mulher, aqui esse isso. tema, é Uhum, sobre claro, claro. mulher, eu acho sim, a gente tem que ter, a gente tem mais necessidade de você, tem mais necessidade de estar presente em alguns momentos. Várias Uhum, coisas, o Marcelo é super parceiro, assim, super, super parceiro, mas tem uhum, momentos que sou eu, não é ele que uhum, tem que estar lá. uhum, Então a gente tem uma percepção diferente, a gente tem momentos que somos nós que tem que atuar, né? Então, na pandemia, eu vejo aqui pelo Gympass, as mulheres sofreram muito mais, porque uhum, eu
particularmente, tem uma estrutura em casa, então tem uma estrutura. Uhum. Meio-dia, meu marido precisa almoçar, porque meio-dia ele trabalha em indústria, é o horário do que ele tem que parar. Eu não consigo Uhum. parar. Se fosse para isso, sim. Então tem alguém que deixa a casa arrumada, tem alguém que faz comida. Então eu tenho uma estrutura para poder. Mas e quem não tem, né? Esse é que é o Então, ponto. Uhum. quem não tem é um desafio. Então, eu acho que aqui, hoje nós, pelo menos aqui no Gympass, a gente tem um olhar muito empático para esse tipo de situação. Muito Uhum. empático. Porque é diferente, assim. Em contrapartida, tem coisas né, que é diferente. A gente tem uma atividade maior, né? Eu acho que Uhum. quem tem filho, assim, pode falar o que for, mas tem mais tem mais, Tem sim. tem uma atribuição a mais aí, sabe? Não tem jeito. E tem que ter essa sinergia entre o pai e a mãe, né? Porque, independente se são casados ou não está em discussão isso, mas tem que ter essa sinergia, porque a mulher cada vez mais, né, ocupa os lugares de liderança. Aqui na Gênesis, por exemplo, a gente é muito preocupado com isso, né? Com equilibrar o número de homens e mulheres em todos os níveis hierárquicos, né? Então, hoje, no nosso time de liderança, a gente tem praticamente o mesmo número de mulheres e homens, né? Então, acho que é um ponto relevante. E eu vejo muito essa parceria, né, entre o pai e a mãe para Sim. poder todos poderem crescer. Pri, já para a gente ir dando um contorno final aqui para o nosso papo, que está super legal, eu queria te perguntar, o nosso projeto, um dos objetivos é inspirar as pessoas, né? Trazer líderes, né? Pessoas que começaram, né, lá do zero, né? Que passaram por diversas situações, né? E que foram galgando com muito trabalho e hoje tem uma certa ascensão profissional. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo agora, de carreira, né, e de desenvolvimento de carreira. Olha que essa pergunta vale 1 milhão, hein? Que dica você daria? O que você falaria para uma pessoa que está começando a carreira agora ou que está buscando crescimento profissional? Eu falaria o seguinte, primeiro, sempre tem que estar muito, muito antenado, né, para poder aprender coisas novas e poder e buscar um diferencial, né, Uhum. Marcondes? Eu acho que todo mundo pode encontrar onde que está o seu diferencial, né? Onde que você pode se destacar. E, em geral, são raras, quando a gente olha se destacar por coisas boas e fáceis de fazer, tem bastante gente lá, né? Então, talvez Uhum. encontrar onde que não tem, onde é que eu posso agregar mais e onde que eu posso me destacar. Então, a primeira coisa, eu acho que quem está começando, tem uma coisa que a gente fala também agora, né, de mais velho, que é ter um pouco de autoconhecimento, etc. Quem está começando não tem muito essa visão, né? Então, eu acho que Uhum. encontrar um bom mentor é muito importante, ter alguém que te Boa, orienta excelente. e que te diz, e que seja sincero, sabe? Me perdoem os coaches, mas eu gosto muito da situação da pessoa que olha para você e fala, cara, isso aqui não tá bom, não tá legal, vamos fazer Uhum. diferente. Uhum. Uhum. E quem tá começando hoje, eu acho que assim, escutar um pouco mais isso, né? Porque às vezes as pessoas também Uhum. ficam um pouco melindradas. Então, eu acho que a gente, né, eu acho que todos, principalmente as mulheres aqui que conseguiram passar por tudo isso, você imagina, né? Nós estamos falando de quase 30 anos no mundo de tecnologia, De e que hoje é tecnologia. outro Uhum. mundo, você imagina É lá outro atrás mundo. como era, Uhum. entendeu? Então a gente tinha que ser forte, sabe? A gente Uhum. teve que ser muito forte, teve que ser muito, muito, às vezes, outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, a gente teve que ser brava muitas vezes. Não era ser brava, tinha que se posicionar. De se Então, posicionar, exatamente. e nos posicionar lá atrás significava que muitas vezes o que sobrava para a gente fazer não era o serviço legal, não Uhum. era necessariamente o mais bonito da história, né? Então, eu Uhum. acho que. E aí, só que eu sempre tive um olhar diferente para tudo isso, sabe, Marcondes? Assim, e sigo dessa forma.
O que que é que falta ali? O que é que eu, por mais que não seja o mais legal para fazer, como é que eu posso agregar aqui? Porque isso pode ser um diferencial. Então, toda a minha carreira, se eu parar para contar para vocês, eu sempre tive ali num momento onde não tinha ninguém que quisesse fazer aquilo. Em boa parte das situações, sabe? Então, e eu sempre olhei para isso não como uma puta, coitado, ó, que céus, ó, vida. Eu nunca olhei dessa forma. Eu sempre olhei e falei, cara, aqui é uma oportunidade de eu aprender, de eu poder fazer alguma coisa diferente. E foi isso que me levou a entrar na Oracle, com uma empresa que a Oracle comprou que tinha 10 pessoas e me destacar rapidamente dentro desse grupo. Foi isso que me levou e virar vice-presidente na Oracle, né? São pouquíssimas pessoas que chegam até esse nível. Foi exatamente isso. Foi isso que me levou a estar perto. Foi um pouquinho trazer esse diferencial que me levou a estar perto do próprio Luiz na época, sabe? Então, assim, é um pouco... E nunca desperdicei nenhuma oportunidade, né, Marcondes, também, claro, né? Passou a oportunidade. A gente entrevistou aqui uma outra executiva que falou isso também, né? Ela falou, esteja preparado para as oportunidades, porque elas surgem quando você menos espera, né? E você comentou uma, desculpa te interromper, você comentou uma coisa importante sobre a mentoria. Eu assumi a presidência da Gênesis tem 1 ano, mas eu nunca tinha sido presidente, né? Então, assim, eu já fui diretor de vendas, vice-presidente de vendas e tal, mas eu nunca tinha, de fato, pilotado um negócio como um todo. E eu tinha esse desafio pela frente, né? O que eu fiz? Eu fui buscar as minhas referências de mercado, meus antigos chefes e chefas, né? E tive vários papos, né? Sobre o que era essa posição, né? O que eu deveria fazer, como eu deveria, quais os principais pilares que eu deveria olhar e tal. E foi para mim assim um divisor de águas, né? Porque em, sei lá, 2 horas de papo com cada um, eu tive ali quase que um MBA, né, do que era importante ficar de olho para mim que estava sentando na cadeira de presidente de uma empresa pela primeira vez, né? Então, eu acho que essa dica vale muito, né? E procurar os contatos, né, os antigos chefes, enfim, eu acho que isso ajuda bastante. E quem está começando, procurar as referências dentro da própria empresa, né? Porque tem muita gente. Não precisa ser um programa de mentoria oficial. Claro. A gente pode, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos... eu acho que isso a gente aprende muito quando trabalha em empresa maior, que é criar suas conexões dentro das empresas, né? Então, como que você cria suas relações com outras áreas, com outras pessoas, né? Porque não deixa de ser um super networking, né? Você fazer isso dentro da própria empresa. Então, e também tem um pouquinho de coragem, né? Quando acho que assim, a gente tem que ter coragem de assumir. E assim, isso eu falo muito para as mulheres. Assim, a gente precisa. Os homens às vezes têm mais coragem do que a gente, porque a gente às vezes quer estar 100% preparada para assumir alguma coisa e os homens não necessariamente. Então, eu acho que a gente precisa ter coragem de assumir. Eu não estou pronta, mas tudo bem, eu vou lá, vou assumir, vou trabalhar, vou fazer o que for necessário. Vou correr atrás, exatamente. Vou correr atrás. E sem medo todo mundo tem. Eu tenho medo, acho que todo mundo, acredito que você, a hora que assumiu a sua posição, também teve medo. Um desafio novo. A gente tem, óbvio. Mas faz parte, eu acho que a gente, eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo muito melhor nesse sentido, né, um mundo muito mais, um pouco mais inclusivo, sabe, que a gente pode, eu acho que a gente melhorou muita coisa, felizmente, a gente melhorou muita coisa, e eu vejo as empresas, né, ainda tem empresa no século passado, mas eu vejo muitas empresas, né, focando essa questão de bem-estar, essa questão de equilíbrio da vida pessoal e profissional, equidade, enfim, né, uma série de coisas. Só para terminar, pegando ainda um ponto sobre a mentoria, uma coisa que eu reparei é que quase todas as pessoas se sentem honrados e honradas quando alguém vai lá e pede a mentoria, né? Porque significa que essa pessoa é admirada, né? Então, eu nunca recebi um não de uma pessoa que eu tenha pedido
poxa, né, eu te admiro, eu gosto do teu estilo, eu queria, né, que você me ajudasse a me desenvolver e tal. Então, é o que você falou, né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás, tem que buscar o sonho e os objetivos. E se sente Pri, mesmo, né, Marcos? Só fazer um comentário, né? Eu até hoje tenho um grupo, tenho pessoas assim, tenho pessoas que fizeram, sei lá, trainee comigo, estágio, e até hoje me ligam para alguma decisão, me ligam para alguma coisa. É muito Eu me legal. sinto assim honrada, essa é a palavra, sabe? A gente se sente honrado, isso. assim. Eu não tenho o menor problema com isso. Então eu tenho vários pupilos nossos, Afinal, meu aqui que é uma parte do nosso legado, né, Pri? Que a gente está deixando para o lógico, mundo, né? Dividir lógico. conhecimento e tal. Pri, papo fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria abrir aqui para as considerações finais, para a gente encerrar aqui essa conversa deliciosa. Não, obrigada a você pelo convite. Como você comentou, né? Estou sempre aqui à disposição para poder apoiar. Eu acho que tem uma representatividade muito importante um tema desse de diversidade, de cuidar e de achar que todos nós podemos, inclusive as mulheres com filhos, casadas, etc., né? Sim, porque sim. são mitos que vão ficando na cabeça das pessoas, né? Eu falo isso quando entrei no Gympass, elas não tinham isso, né? Achava que nunca isso ia ser possível, né? Então, poxa, não, dá para fazer tudo. E assim, então eu acho que para quem está começando a carreira, tenha coragem, não desista, e um tema muito importante que eu sempre deixo essa dica para as mulheres: negociem suas posições, negociem seus salários, não aceitem, porque existe um tema cultural muito forte para a gente tratar aqui, que passa pela autoestima. Sim. Então, negociem isso, vai com vergonha, mas vai, que aí você vai ver que vai dar certo, sabe? Tipo, porque é uma questão cultural, e isso é muito, muito importante. Eu vejo isso até hoje. Infelizmente, eu acho que, de novo, está mudando. Mas é conscientização, nós vamos ensinar. Eu vou dar um curso ainda de negociação. A gente vai mudar essa realidade do mercado. Pri, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado por terem assistido mais esse episódio de Experiências Extraordinárias. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio, deem um like, se inscrevam nas nossas mídias sociais que vão estar aqui embaixo. Esse é um projeto que tem como objetivo levar inspiração, insights. Então, quanto mais gente assistir, quanto mais gente tiver acesso a essas histórias brilhantes, mais impacto a gente vai conseguir fazer na sociedade. Muito obrigado, fiquem bem.